Nós queremos, nesses tempos de enfermidade que estamos atravessando, dizer aos nossos irmãos que precisamos obedecer às orientações das autoridades e evitar o máximo possível de nós sairmos de casa. Aqueles que tiverem que sair de casa, procurem se proteger direitinho, né, com a máscara quando sai para a rua. Ao retornar, procurar higienizar a mão, deixar os sapatos fora de casa, fazer o possível para não se contaminar aí com essa enfermidade. Nós sabemos que este vírus ele é altamente contagioso, né? Então, Deus está no comando de tudo, mas também precisamos fazer a parte que nos cabe. Então, não basta apenas dizer, eu creio, posso ir lá, posso fazer e acontecer. Não, nós precisamos também fazer aquilo que faz parte das orientações que temos recebido das autoridades médicas. Então, peço aos irmãos que tomem cuidado aí com esses arroubos que nós estamos vendo de pessoas que estão fazendo movimentos para liberar o comércio. Nós sabemos que as autoridades já estão trabalhando para ver o que pode ser feito, porque muitas pessoas vão perder o seu trabalho, outros vão ter que fechar as suas empresas, mas faz parte do tempo que nós estamos vivendo. É o tempo de Deus para a transformação do mundo. Já precisamos ir exercitando, como eu disse aos irmãos, porque depois desse período virá um período mais complicado ainda, né? Haverá uma euforia no mundo, assim que a peste sair, vai ter uma euforia. Então, nós que somos de Deus, sabemos que são os dias que antecedem aquele período de 42 meses, um tanto trabalhoso para nós. Sabemos que vai afetar nossa vida financeira, nossa vida social, nossa vida profissional. Então, teremos muitos desafios pela frente ainda. Vamos aproveitar e exercitar a nossa vida, vamos valorizar o fato de nós estarmos em casa, de estarmos mais perto dos nossos amados, estabelecer um melhor relacionamento com eles, conforme nos aconselha o Senhor. No Brasil, estamos vendo o número de mortos aumentar a cada dia, e isso é uma tristeza para todos nós. Né? Nós sabemos o quanto a morte é dolorosa para aqueles que ainda não conhecem a vida eterna, para aqueles que ainda não têm esperança. Mas a morte sempre foi um problema para toda essa humanidade. Deus, ele vem fazendo um movimento para que o homem possa se livrar da morte, né? do seu temor de morrer. Então, a morte sempre é uma situação muito difícil para as pessoas que estão envolvidas, e nós precisamos, evidentemente, lamentar por tudo isso. Sabemos que a humanidade ainda vive em pecado, sabemos que Deus vai estabelecer o reino, mas nós temos que ter esperança e saber que a doença ainda não passou, ainda está crescendo, e a gente ainda vai ver muita coisa triste ainda aí, nos próximos dias. Sejamos firmes em nossa fé, em nossa confiança no Deus de Israel, porque temos a certeza que Ele haverá de pôr a mão no momento certo para que tudo seja solucionado e a vida possa dar sequência em tudo aquilo que está programado há muito tempo. Deus nos abençoe, abençoe a todos os irmãos, as suas casas e famílias. O Senhor possa guardar a nossa casa, nos proteger do mal. Nós escolhemos para o dia de hoje uma passagem que está na primeira epístola do apóstolo João. Queria que os irmãos pudessem acompanhar o capítulo de número 3. Então, a primeira epístola de João vem logo depois de Pedro, as epístolas de Pedro.
os irmãos acompanhem a leitura, vamos fazer aqui algumas considerações iniciais, depois passaremos para a nossa pastora Wanda para fazer os comentários da parte dela. O capítulo 3 da primeira epístola de João nos diz: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Esse primeiro versículo aqui da epístola, nós queremos nos deter aqui em alguns princípios. Primeiro, eu penso que deve haver da nossa parte uma consciência diferente daquela que naturalmente existe no homem. Não basta a gente reconhecer que tem um Deus, mas que nós fomos escolhidos por este Deus. É certo que até bem pouco tempo não se sabia o que esse Deus queria. Parecia que era só uma questão de nos salvar, de modo que depois da morte nós não ficássemos perdidos. Talvez nos levasse o Senhor a um paraíso, nos céus, onde habitaríamos para sempre. Essa era a concepção que havia até bem pouco tempo. Mas Deus nos tem concedido que sejamos chamados filhos dele. E isso por si só, irmãos, já nos faz muito diferente das demais pessoas. Porque tem sido dado a nós, não só o nome de filhos de Deus, mas o entendimento acerca do que significa sermos filhos do Deus Altíssimo. Isso é muito importante, porque sabemos que todos os homens são filhos de Deus. Mas ele escolheu um grupo de almas, para que este grupo de almas pudesse ser devidamente preparado, e nós sabemos que, pela história de Israel, isso vem acontecendo ao longo dos milênios, de modo que este grupo de almas ele tivesse maturidade suficiente para lidar com todas as questões da vida, para que pudesse compreender a fragilidade dos seus irmãos, a sua fraqueza, os seus arrastamentos, para que esse grupo de almas tivesse conhecimento suficiente para instruir os demais irmãos e se tornar um farol para a humanidade futura, no estabelecimento das bases da verdadeira civilização, porque essa civilização que nós vivemos, ela vai desaparecer, com todas as suas necessidades, com todos os seus sonhos, com todas as suas ilusões. Ela vai desaparecer por causa que Deus assim programou. Faz parte do curso natural de amadurecimento de um planeta habitado. E isso acontece em todos os planetas habitados que existem no universo. E eles existem em grande número. Existem mundos mais adiantados que a Terra, mas os irmãos não podem nem imaginar o que tem lá. Assim como há outros mundos, ainda que a vida está no estado primitivo. Então, nós temos que entender a margem do movimento de Deus como uma coisa muito grandiosa. E se nós fomos convocados e ele nos fez filhos dele, não é para que a gente pense que nós somos diferentes das outras pessoas, porque temos algum qualificativo, é porque ele nos escolheu, irmãos. Então, que maravilha é isso. Nós termos sido escolhidos no meio dos bilhões de habitantes da Terra, de almas que habitam o planeta, porque são bilhões e bilhões de almas que habitam o planeta. Um dia nós saberemos direitinho
o número exato dos habitantes dessa terra. E nós somos escolhidos no meio dessas multidões visíveis e invisíveis para nós fazermos a vontade do nosso Deus quanto aos destinos do mundo. Então, diante de uma coisa tão maravilhosa, eu pergunto aos irmãos, o que são as nossas dificuldades pessoais? Aborrecimento, uma enfermidade ali, uma prova acolá. As coisas nossas pessoais são muito pequenas diante desse chamado, dessa situação de convocação que o nosso Pai fez a nós, que somos chamados filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Nos chamaria o Senhor e cuidaria de nós de uma forma semelhante ao que Ele cuida dos que não foram chamados? Evidente que não, irmãos, porque nós vivemos num mundo muito primitivo, onde estão presentes forças invisíveis, coisas que nós não conhecemos, espíritos, nós não conhecemos, pelo menos estando vivendo na carne, aqui na Terra. Mas a Terra é um lugar extremamente perigoso, aonde o Senhor controla todas as coisas que se passam. E certamente nós somos diferentes das outras pessoas, porque ele diz aqui, o mundo não os conhece. O mundo não nos conhece porque não conhece a Deus. Os irmãos percebem o que é grave, não é uma coisa simples. Ele está dizendo, olha, vocês são diferentes das outras pessoas, ou pelo menos precisam ser diferentes das outras pessoas. Então, aqui no finalzinho do versículo 1, né, a palavra, ela diz assim, por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a ele. Isso faz com que nós, que somos o povo de Deus, chamados filhos de Deus, nós sejamos diferentes das demais pessoas do mundo, porque o mundo não conhece ainda o Senhor. Veja, os irmãos, a situação que o mundo está vivendo hoje é só um exemplo. Veja como essa situação revela as fragilidades do mundo, o comportamento sem amor das pessoas. Nós vemos algumas pessoas se manifestando, alguns dirigentes, alguns governos, que mostram que cada um está cuidando do próprio interesse, que não há uma forma de se ajuntar para cuidar dos interesses coletivos, porque falta o verdadeiro amor nesses corações. E o homem não fala de Deus, simplesmente Deus foi esquecido. Estamos diante de uma situação de emergência no mundo, uma situação gravíssima, e Deus foi esquecido. O homem, ele se ajunta para poder falar da sua própria capacidade de resolver as coisas, resolver os problemas que ele está vivendo, mas continuam deixando Deus de lado. Então, o mundo é um mundo frágil. As pessoas estão investidas de um amor que não é o amor verdadeiro, não é o amor de Deus. Nós precisamos ter um amor diferente do amor que as pessoas do mundo têm, porque se nós não formos diferentes, com toda certeza, nós não somos filhos de Deus. O mundo não gosta de nós, as pessoas acham estranho a gente viver, pensar e falar de como nós falamos, de como nós vivemos. Ótimo, não somos do mundo. Quer dizer, não é que nós não vamos viver no mundo, mas nós não pertencemos a este espírito que hoje domina o mundo, que hoje domina a humanidade. Infelizmente, essa é a situação que nós vivemos. Então, irmãos, tenhamos consciência de que é muito grande o amor deste Deus de ter nos separado para Ele, de ter nos convocado há muitos milênios. Não estamos com Deus agora. É evidente que há no meio de nós um ou outro que são irmãos frágeis de fé, que estão também aprendendo os caminhos do Senhor, mas a maioria de nós somos almas antigas. Somos almas que já estamos servindo a Deus desde os tempos que antecedem o Cristo.
Estamos com o Senhor há muito tempo, vivendo e trabalhando e servindo o nosso Deus e lutando num mundo primitivo, num mundo violento, num mundo selvagem, para transformar esse mundo numa civilização que seja digna do nome que ela significa. Um mundo sem dores, sem doenças, sem pestes, sem guerras, sem injustiça de toda ordem, sem mentiras como nós estamos vendo. Nós estamos assistindo hoje nas redes televisivas, é uma coisa muito triste, irmãos, muito triste. As pessoas estão fora de si, porque o diabo tomou posse do coração dessa gente. Ele se diverte fazendo confusão de toda a ordem, criando transtornos de toda a ordem. Nós precisamos olhar para o que está acontecendo, para tomarmos consciência das grandes necessidades deste mundo ser modificado. E Deus vai trazer essas mudanças, porque faz parte do projeto. E nós somos convocados para servirmos nas fileiras da frente. Nós precisamos nos unir firmemente daqui para frente, no mesmo ideal, no mesmo pensamento, e juntos anunciarmos o reino e atravessarmos o tempo juntos, porque nós vamos passar um tempo difícil, nós vamos ser destituídos de muitas coisas, de bens, às vezes até dos nossos empregos, de profissão. Como é que será a nossa vida? Então, temos que refletir, esse é um tempo de reflexão. Vamos rever os nossos valores, né? Importantes demais. Olha, as primeiras 2 semanas de reclusão, elas estavam ótimas. Foram semanas excelentes, de bom relacionamento em casa. Mas o diabo não deixa. Na 3ª semana já começaram os artistas fazerem lives e tal, por aí. O pessoal já começou a se mexer para poder voltar o espírito, colocando ele dentro da nossa casa. E muitos dos nossos já estão novamente contaminados com o mundo. Já não tem mais aquela conduta de preocupação. Nossa, será que está acontecendo alguma coisa? É isso mesmo? E tal. É isso mesmo, está acontecendo. Não vamos deixar o espírito maligno roubar de nós, irmão. Esse momento tão especial que Deus está nos dando para a gente observar como é a vida e como tudo funciona. Porque somos os filhos de Deus, somos os amados do Senhor. Alguém tem dúvida? Nós somos os amados do Senhor? Olha para a tua vida, meu irmão. Olha para a tua vida, minha irmã. Tens alguma dúvida que Deus está cuidando de você? Tens alguma dúvida? Amados, versículo 2. Agora somos filhos de Deus. E ainda não é manifestado que havemos de ser. Então, veja só, naquele tempo, João já sabia de que eles estavam tomando posse de um conhecimento e de uma responsabilidade, mas que ainda viriam muitas outras coisas. Não se sabia o que haviam de ser no futuro. E nós sabemos hoje. Nós sabemos o que vai acontecer. Eles não sabiam ainda. Os irmãos devem se lembrar nos nossos estudos ocorridos no último evento, quando nós falamos daquele cone progressivo, né? Então, na época do Senhor, na época de Jesus, o conhecimento não tinha abertura suficiente para ser revelado, como nos dias de hoje. Hoje já avançamos cientificamente, já avançamos filosoficamente, já tivemos grandes avanços na Terra, que nos permite entender o grandioso plano de Deus para esta humanidade. Que maravilha, que bênção. Somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Ele quem? O próprio Deus. Em quem? A pessoa do Senhor. Para nós, Jesus, o Cristo, Ele é a imagem do nosso Deus. Mas como é que nós podemos ser como Ele? Porque nós vamos receber a vida eterna. Porque todas as bênçãos de Deus serão concedidas a nós quando o reino chegar. Quando ele se manifestar, ele vai se manifestar. Claro que vai ter uma confusão considerável, né, irmãos?
Veja só. Se um espírito maligno não deixa a pessoa tão fácil, nós sabemos como isso funciona, não é verdade? A gente quer ajudar, orienta, ora, fazemos imposição de mãos para poder ajudar aquela pessoa a se livrar de um espírito maligno que persiste em dominar sua mente. Imagina o que é o diabo dominando o mundo. Acha mesmo que ele vai sair na boa? Ah, olha, o Deus chegou agora, o Senhor, representante do Altíssimo, vai estabelecer o reino, eu vou me embora. Claro que ele não vai embora, vai fazer uma confusão no mundo sem fim. Mas depois desses tempos difíceis, o Senhor haverá de se manifestar. E nesse tempo, nós seremos semelhantes a Ele, porque receberemos os dons de Deus para uma vida de plenitude. Com toda certeza. Ah, mas vamos ter que reconstruir. Mas que coisa maravilhosa nós temos que reconstruir o mundo, irmãos. Ah, vamos ter que enterrar muita gente que vai morrer. Vamos enterrar todo mundo. Ah, teremos que cuidar de animais abandonados. Cuidaremos dele, de pessoas largadas. Cuidaremos dessas pessoas. De crianças que vão ficar para trás sem pais. Isso vai acontecer. Pais condenados e crianças não. Vamos cuidar das crianças e organizar o mundo conforme Deus vai nos determinar. Ele vai nos dar clareza de espírito. Ele nos dará um coração novo, um espírito novo para realizarmos as coisas que é a vontade dele, não é a vontade nossa, não. Eu gosto de dizer o seguinte, o mundo novo vai se estabelecer sobre bases divinas. Não é pensamento político, não é pensamento de filósofo, não tem nada disso, não. É a vontade do nosso Deus, o Deus de Israel. Irmão. Quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como é, nós o veremos. Então não compreendemos bem, mas vamos compreender. Olha, eu vou ler para os irmãos aqui, os irmãos veem a importância desse ensinamento. O apóstolo Paulo fala dele em 1 Coríntios, no capítulo 13. Se os irmãos quiserem acompanhar, pode abrir um pouquinho para trás. No capítulo 13, a partir do versículo 10. Nós precisamos ver como que o conhecimento ele existia no meio dos apóstolos. Capítulo 13, lá no capítulo que fala do amor, lembra lá? Ainda que eu falasse as línguas dos homens e tal, lembra aquele capítulo famoso? O capítulo 13 da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no versículo 10. Quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quer dizer, nossa ignorância vai embora. Quando eu era menino, falava como menino. Sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ora, o apóstolo não está falando aqui, irmãos, de um amadurecimento das almas em função da história e do tempo? É claro que ele está falando isso. Ele está dizendo que a alma tem um tempo que ela é nova. Tem um tempo que ela não sabe ainda de tudo. Então, o que é ser homem? Deixar as coisas de menino. Deixarmos as coisas velhas para trás. E aí se aplica em diversas situações, especialmente quanto aos conceitos religiosos. É evidente que as religiões tiveram seu grande papel ao longo da história para trazer o homem até o ponto em que nós estamos. Mas elas não têm mais elementos capazes de fazer com que essa humanidade possa prosseguir. Não existe mais esses elementos. Então, as religiões, elas estão no fim. E quando nós lemos em Apocalipse como vai ser a nova civilização, lá não tem templo. É uma consciência universal. Todos nós conheceremos o Senhor. Nós todos o veremos face a face. Porque agora nós vemos em espelho, diz o apóstolo Paulo no versículo 12, confere comigo, na sua escritura. Agora vemos por espelho, em enigma. Não entendemos ainda todas as coisas, como diz João lá na frente. Mas então, quando ele vier, nós veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido dele. Saberemos de todas as coisas. Então o apóstolo Paulo fala exatamente dos mesmos princípios que nós encontramos aqui na primeira epístola de João. Olha quanto importante é isso, irmãos.
Porque entendemos e comprovamos pelas Escrituras a progressividade de todas as coisas, inclusive da alma que vai despertando ao longo das suas muitas vidas, das vidas contínuas, das vidas que se sucedem continuamente. Porque a alma foi feita para viver na terra, ela não foi feita para viver no céu. Não sei se os irmãos se lembram também do nosso estudo, quando nós falamos do sétimo corpo, que é o corpo físico. Que a alma só é completa quando ela está revestida do seu corpo carnal. Os irmãos devem se lembrar disso. Estou aqui lembrando para a gente lembrar um pouquinho dos estudos. Então, a vida é a bênção de Deus, a vida é a coisa mais preciosa que nós podemos receber do nosso Pai. É maravilhoso, irmãos. Verso 3, já vou concluir, vou passar a palavra à pastora. Qualquer que nele tem esta esperança, qual é a esperança? De nós vermos o Senhor. Ah, nós vamos ver Jesus? Não, o reino vai chegar. O Senhor viverá em nós. Ele e o Pai. É uma consciência universal, cósmica. É algo além dessas coisas ligadas aos conceitos religiosos. É algo muito maior do que isso, irmão. Muito maior. Qualquer que nele tenha essa esperança, a esperança de que seremos semelhantes a ele, de que o veremos, receberemos dele esse profundo entendimento de todas as coisas, quem tem essa esperança purifica-se a si mesmo. Porque, tendo essa certeza, nós vamos, evidentemente, melhorando a cada dia, irmão. Cada dia. Suportando melhor nossas provas, as dificuldades das pessoas com quem a gente vive, os nossos familiares, que são os domésticos da fé, dizia o apóstolo Paulo. Então, nós estamos num processo de purificação. Por quê? Porque viemos de um período muito selvagem e primitivo. Ah, então eu sou impuro? Absolutamente, você nasceu puro. A alma nasce pura, perfeita. Ela vive num lugar imperfeito. E ela absorve, assim, a vida que há nesse lugar, cedendo ao espírito do mundo. Então, nós estamos há muito tempo mergulhados na escuridão desse mundo. E a gente vem lutando, Deus nos ajudando. Que bênção, estamos chegando, irmãos, no ponto necessário. Que bênção, que maravilha. Então, o Senhor está nos limpando da sujeira que existe nesse lugar. Por que nós já somos perfeitos? Porque nós saímos de Deus. Somos deuses no dizer das Escrituras. Isso é lógico. Ah, então a gente não evolui? Não, a gente não evolui como pensam os espiritualistas. A alma já está pronta. A alma, ela está trabalhando na obra de Deus, que é a construção da civilização. E o ambiente é sujo. E se nós não tivermos cuidado, nós somos dominados e enrolados por um espírito que tem aqui no mundo, que é muito perigoso, que o Senhor vai tirar da terra. Logo que chegar os eventos apocalípticos, nós vamos nos livrar definitivamente desse grande perigo que tem na terra. Deus nos abençoe, nos guarde no seu amor e misericórdia, nós todos, aos amados irmãos. Nós temos a oportunidade de continuar conversando juntos aqui, através dessa bênção de comunicação, né? E para a gente enfrentar essas lutas e a gente estar juntos nos grandes desafios que nós teremos pela frente. Nós sejamos abençoados, o nosso povo seja guardado, as ovelhas de Israel, onde elas estiverem, todas as nações do mundo, o Senhor possa olhar por elas, até que o reino se estabeleça e um dia todos nós possamos estar juntos, uma grande nação prometida a Abraão. Amém. Pastora? Eu penso que o nosso irmão, nosso pastor, nos trouxe, por essa mensagem, por essa palavra proferida pelo evangelista e apóstolo João, como grande ensinamento para nós, assim, lembrança, né, que nós temos também que considerar a nossa pouca capacidade de absorver os ensinamentos de uma vez só, porque muitas destas coisas já nos foram ditas
durante todo este tempo onde nós estamos juntos, nessa caminhada, como irmãos, dentro da nossa comunidade, em relação à progressividade das coisas. Nós cremos que nós somos almas eternas, nós sempre acreditamos, nunca deixamos de crer, que nós, na lei do renascer sucessivo, porque é uma lei natural, nós cremos, mas muitas coisas foram deixadas de lado, e nós hoje, depois dessas revelações que chegaram, há mais ou menos 3, 4 anos, né, por incrível que pareça, já faz esse tempo, nós fomos despertados para uma nova realidade, uma realidade maravilhosa, né, fazendo bom uso das coisas que nós havíamos aprendido durante a nossa trajetória, desde que nós nos encontramos neste tempo, dentro desta comunidade, a começar por dar um sentido para esse renascer sucessivo, porque se nós não houver um sentido para que nós tenhamos um renascer sucessivo, não faz sentido toda a história que nós conhecemos, que está contada neste livro, e isso nos alegra, nos faz novos, renovados. E eu queria, aproveitando um pouquinho, também pedir aos irmãos pudessem abrir em Romanos, só um versículo, só para a gente dar um seguimento em alguns versículos aqui do Evangelho que foi escolhido para a noite, mas no capítulo 12 do Evangelho, aliás, da carta de Paulo aos Romanos, ele fala também, o apóstolo Paulo foi um desses servos de Deus, conheciam profundamente essa ciência que nós chamamos ciência de Deus contida nesta escritura, e que hoje nós buscamos nessa fonte que saiu, né, da pena de Paulo, da mente de Paulo, em comunhão com o Espírito de Deus, muitos dos fundamentos daquilo que nós cremos verdadeiramente, que somos esse povo que Deus vem tangendo, cuidando, zelando, ensinando ao longo de todo esse tempo. E que há uma progressividade em tudo, como acabou de ler o nosso irmão na carta aos irmãos de Coríntios, no capítulo 13. Há uma progressividade, há como é a obra de Deus, não é? Nós nascemos e crescemos e nos desenvolvemos até um determinado ponto, onde nós tomamos posse das nossas responsabilidades quando estamos adultos e compreendemos perfeitamente o que é a vida. E se nós estamos em comunhão com Deus, nós entendemos mesmo o que é a vida, para que nós viemos para o mundo, né? Todos nós temos as nossas tarefas, nossas responsabilidades, e essas tarefas e responsabilidades, elas estarão vinculadas à vontade de Deus se nós temos comunhão com Ele. Se não temos, nós estaremos vinculados aos nossos próprios desejos, aos nossos próprios caminhos, que é o que nos faz sofrer. Então, o apóstolo Paulo, nessa carta aos Romanos, no capítulo 12, ele diz que o nosso culto, né, que nós precisamos apresentar os nossos corpos, as nossas vidas a Deus, num sacrifício santo e agradável, que é o nosso culto racional, no sentido de que, quando nós compreendemos Deus, evidentemente, este Deus apresentado por Jesus para nós passamos a compreender que a nossa vontade individualmente, aquela que nós atendemos pelos desejos do nosso coração, eles não têm muita importância quando nós compreendemos a vontade de Deus. E esse culto racional, no sentido de desenvolvermos a nossa inteligência para que a gente não tenha uma fé cega. E ele diz que não sejamos conformados, no versículo 2, com este mundo, não sejamos conformados com o tempo, com a realidade que nós vivemos, sem enxergar a injustiça, sem enxergar o engessamento do pensamento, principalmente religioso, onde nós, por muito tempo, permanecemos pela própria vontade de Deus e pelas necessidades mesmo das nossas almas, mas que nós não nos conformemos, mas que nós busquemos respostas em Deus. E este livro aqui, ele nos dá essas respostas, se o nosso coração estiver em comunhão com Ele, com o Espírito de Deus. Então, ele diz, não sejamos conformados, mas que sejamos transformados pela renovação do vosso entendimento, diz o apóstolo com toda a clareza aqui. E nós sejamos transformados renovando o nosso entendimento. Ou seja, nós temos que renovar o nosso entendimento avançando, como gosta muito de falar esta palavra o nosso irmão. Nós temos que avançar, porque esta é a lei universal da vida. Nós não permanecemos no mesmo lugar, ninguém fica no mesmo lugar. O universo ele está numa
numa via de crescimento também. Todos nós estamos juntos crescendo, né? Mesmo que a gente não perceba. Mas quando nós estamos despertando para essa realidade, quando nós despertamos, quando a nossa alma desperta, nós não permanecemos cegos mais. Então, nós somos renovados todos os dias. O nosso entendimento é renovado. Está claro aqui, sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Para quê? Para que nós experimentemos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Como nós vamos saber qual é a perfeita vontade de Deus, irmãos? Se nós permanecêssemos crendo ou nos mesmos rudimentos e nos mesmos fundamentos da antiga fé, não é? Se nós não renovamos os nossos conceitos, se nós fincamos a nossa vida nas nossas certezas, na verdade que a gente crê que seja a nossa verdade, porque nós fomos ensinados daquela forma desde criança, ou permanecemos durante muito tempo dentro daquele determinado pensamento. Nos foi apresentado um outro pensamento, e, na verdade, é o mesmo pensamento amadurecido. Nós temos aprendido isso com as cartas do próprio apóstolo. Então, é maravilhoso nós estarmos aqui hoje, compreendendo os movimentos que estão acontecendo, né, os momentos que nós estamos vivendo no mundo, que o mundo inteiro vive. É maravilhoso nós compreendermos isso. E é maravilhoso que o nosso coração não se encha de temor. É maravilhoso nós percebermos que o nosso coração não está cheio de temor. Nós estamos cautelosos, prudentes, com os nossos olhos e ouvidos abertos, percebendo o que está acontecendo, porque a palavra de Deus, esse Espírito de Deus, fala em nosso coração, nos preparou para estas coisas. Quem tem o ouvido de ouvir se preparou, com certeza. Quem não tem, pode estar perplexo, surpreso, mas está compreendendo agora. E quem não está compreendendo nem agora, está desejoso que as portas se abram para continuar suas vidas no mundo, passarão por grandes apertos. Se for realmente deste povo, o Senhor haverá de despertar. Se não for, será arrastado com as multidões, que serão arrastadas nesses momentos aí, dolorosos para a humanidade. Então, nós precisamos nos alegrar com isso, aproveitar as oportunidades, como nós temos dito aqui, né, no nosso recolhimento, aproveitar a oportunidade de perceber a nossa própria realidade, a realidade das nossas casas, das nossas relações, não nos atormentando com elas, mas sendo sinceros diante de Deus, no sentido de perceber que nós temos que pensar e refletir sobre tudo, irmão. Nós somos abençoados, não é? A nós foram reveladas coisas importantíssimas. Nós temos irmãos zelosos que cuidam da nossa vida espiritual, que se disponibilizam para nos ajudar nas nossas dificuldades, irmãos. É muito valoroso e precioso o que nós vivemos. É valorosa a nossa convivência, é preciosa a nossa comunidade. Nós temos que prestar atenção. Quantas vezes nós valorizamos isso, não é? Antes deste tempo. E se agora nós estamos compreendendo estas coisas, é muito importante. Então, voltando para o Evangelho de João, a Epístola de João, que foi a lição escolhida para hoje, existe aqui um versículo, seguindo na sequência da leitura, diz a palavra que o versículo 4 fala assim: qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade, né? Quer dizer, isso aí a gente compreende, que pecado é iniquidade. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Então, Deus se manifesta em Jesus, né? Esse Espírito de Deus se manifestou nele, e ele comunicou o Espírito de Deus, desse eterno Deus, para o mundo, tirando o mundo da escuridão, tirando, primeiramente, como ele mesmo disse, vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, nos retirando da escuridão para compreendermos estas coisas, porque ele diz assim: qualquer que permanece nele, né, neste Deus que Jesus nos apresentou, ou no próprio Jesus, que para nós é a representação desse Deus, porque é ele quem nos comunica ao Deus, ele tem a luz de Deus, ele tem o verbo de Deus com ele. Então ele diz: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não o viu nem o conheceu. Então, nós vamos compreendendo, aprofundando esse ensinamento, que na verdade o pecado é não permanecer em Deus e com Deus. O pecado é andar segundo os nossos próprios caminhos. O pecado é
andar na escuridão da nossa certeza, é não permitir que nós sejamos transformados pela renovação do nosso entendimento, porque aí nós não vamos compreender qual é a perfeita, santa, boa e agradável vontade de Deus. Então, o pecado, na verdade, é não permanecer em Deus. Assim que nós recebemos em nosso coração essa luz que Jesus nos apresenta, esse Deus que Jesus nos apresenta, esse misericordioso Deus, esse bondoso Deus que Jesus nos apresenta, perdoando os nossos pecados, nos conduzindo nesse caminho, é uma trajetória. Não quer dizer que a gente chegou, estou salvo, pronto, agora eu sou uma pessoa que não tenho mais erros. Não, absolutamente. Na hora que Jesus chega em nossas vidas, ele não pergunta para nós o que nós fizemos, não é verdade? Ele sabe quem nós somos, porque Deus sabe quem nós somos. Mas ele quer simplesmente que nós olhemos para Deus e diga: Senhor, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Ele não diz: tenha misericórdia de mim, que sou justo. Olhemos para os salmos, olhemos para as atitudes de Davi, como ele fazia. Podemos olhar em Davi um homem com o perfil desses santos que nós fomos acostumados a ver como pessoas que não erram. O erro faz parte das nossas vidas, irmãos. Então, o pecado é nós ficarmos distantes de Deus, ou seja, quando nós não recebemos a palavra, quando nós não aceitamos a correção pela palavra, quando nós não valorizamos a nossa comunidade para ouvir a palavra, para corrigir as nossas atitudes, quando nós não aceitamos que a palavra nos diga que nós precisamos corrigir estes e aqueles desatinos que nós fazemos dentro das nossas casas, em nossas vidas de relação, dentro e fora de casa, em nossa própria comunidade, nossa indiferença com as santas coisas que Deus nos deu para cuidar. Então, nós estamos afastados de Deus, porque nós não estamos percebendo que a palavra tem nos corrigido e nós não estamos dando ouvidos a ela. Nós temos que compreender que há um espírito no mundo que contamina as nossas mentes, que estava, eu creio, vamos dizer assim hoje, estava dentro das nossas casas, comandando as nossas atitudes, criando os nossos filhos, e nós permitimos isso. Não tínhamos a palavra nessa época? Tínhamos a palavra. Não tínhamos a igreja nessa época? Tínhamos a igreja. Por que permitimos? Porque nós não acreditamos, nós não permitimos que a palavra nos corrigisse, porque estávamos cheios de sabedoria, porque estávamos cheios de justiça, da nossa justiça, empunhando bandeiras do mundo, nos justificando por tudo, porque estávamos dentro da igreja e fazíamos as nossas obras. Ora, qual é a diferença desse espírito para o espírito que condenou Jesus, que estava com os fariseus naquela época? Nenhum. Então, a quem permanece nele, não peca. Por quê? Porque o pecado reside no fato de nós estarmos sem Deus. O pecado reside no fato de nós estarmos distanciados da verdade dele, da sua palavra. Nisso reside o pecado. As coisas que nós fazemos são consequência do pecado. Isso precisa ficar muito claro para nós. As coisas que nós fazemos são consequência. Se nós estamos sem Deus, tudo que nós fazemos é pecado. Se nós estamos em Deus, nós pecamos, mas não para a morte, como diz o próprio apóstolo João. É para nós pecamos para nós nos diante de Deus, reconhecermos o nosso pecado, nos arrependermos e não voltarmos a pecar, voltarmos a fazer o que não é da vontade de Deus. Como é que nós vamos saber isso? Se nós estamos permitindo que o nosso entendimento seja renovado, que nós sejamos transformados pela renovação desse entendimento, para que a gente possa receber e perceber pelo nosso coração qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. E cada um de nós tem uma história. Como é que nós vamos saber? Não é verdade? Nós vamos saber se o Senhor nos der um entendimento sobre o que é a nossa vida. Por que nós estamos aqui? Hoje nós sabemos por que nós estamos aqui. Hoje nós sabemos. Estamos dispostos a essa proposta que Deus nos fez há tanto tempo, de trabalhar pelo reino? Estamos dispostos a abrir mão daquilo que nós consideramos hoje como a nossa felicidade, que é o nosso bem-estar? Outra coisa que ele fala aqui. Pois bem, já entendemos que o pecado consiste em não permanecer em Deus. Mas então, vamos considerar que nós já estamos em Deus, porque nós estamos juntos aqui recebendo essa palavra e nós nos alegramos com ela. Todas as vezes que nós nos reunimos, nós nos alegramos com ela, não é verdade, irmãos? Então, mais adiante, ele vai desenvolvendo, não vou ler todos os versículos, porque ficaria muito longo,
Mas ele vai dizendo mais adiante, no versículo 10, ele diz assim: qualquer que não pratica justiça e não ama seu irmão não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Desde o princípio. Moisés falou isso desde o princípio, que o homem, que o povo, esse povo a quem Deus foi apresentado por meio de Moisés. Deus se apresentou ao povo por meio de Moisés. Eu sou o Senhor vosso Deus. Ele disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Ele se apresentou. Desde o princípio, ele disse: ouve Israel. Dizendo para o povo: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, portanto, amarás a este Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo, disse Jesus Cristo. Lá na frente, mais de 1.300 anos depois, Jesus falou a mesma coisa para os fariseus. Amar a Deus e ao próximo consiste na mesma coisa. Então, ele diz: por que consiste na mesma coisa? Porque nós somos deuses. Amar o nosso irmão é amar a Deus. Nós temos todas as prerrogativas dele, nós saímos dele. É como se diz, existe um ditado assim, popular que diz que um pai, ele diz: se você ama meu filho, você me ama. Não existe isso popularmente, não se ouve, é a mesma coisa. Se você ama o meu filho, você me ama. Então, como é que eu posso dizer que eu odeio meu irmão, ou seja, indiferente ao meu irmão, e ficar nos templos dizendo que eu amo a Deus, porque eu sei a Escritura, porque eu faço obras? Não é verdade, irmãos? Temos que prestar atenção. É por isso que amar a Deus e amar ao próximo é a mesma coisa, porque Deus está em cada um de nós. Então, ele diz aqui: esta é a mensagem que eu ouvi desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Por isso ele fala no versículo 10, quem não ama seu irmão não é de Deus. Mais adiante, ele fala o seguinte, no versículo 17, quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Estamos hoje com grandes oportunidades hoje, nesse momento aqui da nossa vida, de olhar para as dores dos nossos irmãos. É muito importante que nós nos perguntemos se nós estamos fazendo alguma coisa em relação a isso, irmãos. Eu não posso, porque eu estou aqui isolado, eu não posso sair, verdade, mas você tem uma comunidade. A sua comunidade, ela está envolvida nas obras. Não está, porque não temos condições de fazer isso, mas tem muitas obras que estão sendo feitas, muitas pessoas estão fazendo máscaras, estão dando cestas, estão fazendo uma opção de ações para atender esses irmãos pobres que estão sem o emprego, das periferias, que perderam suas diárias e tudo mais. Estamos atentos a isso, para buscar alguém. Olha, eu gostaria de fornecer cesta para esta família, uma só, que nós nos ocupamos. Se cada um de nós nos ocupar com uma família, se nós somos 30, são 30 famílias que estão amparadas. Se nós somos 60, são 60 famílias que estão amparadas. Se cada uma família da nossa comunidade se ocupar de uma família que a gente conhece que seja pobre, é isso, é simples. Nós estamos movimentados no nosso coração, ou a gente está esperando passar a pandemia para a gente fazer o bem na igreja? É muito importante que a gente pense, está escrito aqui, olha, quem tiver bens do mundo, e nós temos, e não é pouco, quem tiver, pois, bens do mundo, e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, ou seja, fechar a mão, popularmente, como estará nele o amor de Deus? Não nos sensibilizamos diante destas coisas? Nós estamos com uma grande oportunidade. A fome bateu nas casas das pessoas. Nós temos que pensar, nós temos que nos movimentar, nós temos que nos mover, porque o Senhor nos pede isso. Nós somos ou não somos um povo de Deus, nós vamos trabalhar no reino. Qual é a ação, como disse o nosso irmão na abertura desta nossa conversa tão rica? É isso que nós vamos fazer, irmãos. Nós estamos numa experiência, uma experimentação. Deus aprove ao Senhor fazer desta forma. Nós acreditamos. O Senhor, então, nos conceda entendimento, porque
Logo em seguida ele diz, meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. Obra e em verdade é nesse sentido de nós nos movermos espontaneamente, porque o nosso coração se enche de compaixão, de preocupação pelo nosso irmão, que não tem o que nós temos, não tem o conforto que nós temos. Para nós é muito fácil isolar, né? Nós temos bens, nós não vamos passar fome. Então, nós temos que pensar nestas coisas. Muitas coisas nós podemos fazer dentro das nossas casas, sem sair de dentro delas. Então, a desculpa de estarmos isolados, ela não vai servir para Deus, não. Pois, então, no versículo 23, para encerrar, ele diz, mandamento de que creiamos no nome do seu Filho Jesus e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Que o Senhor nos dê entendimento, nos conceda um coração aberto para compreender estas coisas, possamos aproveitar tudo que o Senhor nos concedeu de oportunidade como esta aqui, talvez a mais importante delas, porque o nosso reino, esse que foi prometido a este povo e ao mundo, esse tempo todo está bem às portas. Nós estamos vivendo os primeiros dias dessas agonias pelas quais o mundo passará. Que o Senhor nos guarde e nos alegre. Amém. Vamos fazer nossa oração. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, nós queremos te agradecer, meu Senhor, por tudo que tens nos concedido nestes tempos, especialmente neste tempo, com grandes oportunidades que nós temos tido de refletir sobre a nossa comunhão, sobre a nossa relação contigo, com os nossos amados. Conceda-nos vistas, meu Senhor, para que possamos enxergar, especialmente dentro de nós mesmos, para que possamos enxergar as oportunidades, para que possamos perceber a tua presença em tudo, a tua bondade, a tua misericórdia. Queremos te pedir, meu Deus, que as tuas mãos, tua proteção esteja sobre as nossas casas, todas as nossas comunidades, meu Senhor, especialmente aquelas onde ainda existem os nossos irmãos enfermos. Teu espírito de cura, aqueles que trabalham em teu nome esteja trabalhando, Senhor, nós cremos firmemente que estão. Conceda a nós a tua misericórdia, Senhor, e a todo este mundo, a todo este povo que está sofrendo, perdendo os seus familiares, porque eles não sabem que não perdem seus familiares e encontram-se em desespero. Nós te pedimos, meu Deus, que a tua luz poderosa, teu poder de consolo, de conforto, de transformação esteja aqui conosco. Muito obrigada, meu Deus. Abençoe nossas casas, nossas vidas, nosso pastor, sua família, todos nós que temos responsabilidades. Ceda-nos, meu Deus, as tuas misericórdias, que as nossas dificuldades sejam vencidas e que possamos enxergar cada uma delas com humildade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Amém.